Graça e paz, meus irmãos, na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Edmilson Rodrigues e estou aqui com vocês para fazer uma série de estudos relacionados, direcionados na Palavra de Deus. E dentro desses estudos, primeiramente eu quero iniciar com vocês como se ler a Bíblia, como há uma necessidade de se entender a Bíblia. A Bíblia, as pessoas falam assim, é fácil ler a Bíblia? Muito para muitos sim, para outros não. Existem alguns fatores que nós devemos respeitar o que está escrito na Palavra de Deus, tá bom? Eu vou dar uma série de estudos de alguns temas. Para alguns temas vai ser bem polêmicos. Mas por que polêmicos? Porque não foi esclarecido da maneira certa e não foi lido da maneira certa. Não respeitamos alguns fatores da qual vou falar com você neste momento. Quero agora também agradecer primeiramente a Deus, aos meus 111 inscritos que me seguem, que acompanham meus vídeos, que dá aquela curtida lá, tá bom? E dentro desse estudo eu quero começar com vocês numa breve oração, pedindo ao Espírito Santo e a Deus para conduzir todo esse vídeo, toda essa aula, se eu posso lhe dizer assim. Quero dizer, não sou dono da verdade. O dono da verdade aqui é o Espírito Santo de Deus que vai conduzir toda essa aula. Pai, louvado e engrandecido seja o teu maravilhoso nome. É o Senhor que é o nosso Papai nosso, Pai. Obrigado. Estarei agora usando, meu Pai, fazendo uso da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, conduza toda a aula, tudo o que vai ser dito aqui, meu Pai. E que as pessoas que vão estar olhando e vendo que possa aprender, meu Pai. Descortine, meu Pai, tudo aquilo que está em oculto, tudo aquilo que as pessoas não conseguem compreender. Que o Espírito Santo descortine da mesma forma que me descortinou, Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Mas por que há essa necessidade de nós saber ler a Bíblia? Com o decorrer, quando você aprende a ler a Bíblia, você vai perceber que o nosso Deus ele é muito simples. Ele não coloca jugo, peso em cima de ninguém. Eu andei observando nesse decorrer da minha vida cristã que existem algumas mensagens que gerou muito pânico para a sociedade, muito pânico para as pessoas. Criaram céus, criaram um inferno, onde as pessoas, querendo ou não, ficam atemerosas, né? E com isso elas vão se ajuntando nas igrejas e você fica se perguntando, as pessoas estão aqui, por quê? Porque elas querem ir para o céu ou estão com medo de ir para o inferno? Todos esses fatores nada mais é porque nós não respeitamos uma leitura clara, uma leitura tranquila da palavra de Deus. E com isso, o sistema religioso, percebendo que isso fez que eles ganhassem tanto lucro, tanto dinheiro, enriqueceu líderes demais. Muitos líderes ficaram ricos com esse medo, aterrorizando as pessoas. É triste dizer isso, mas é uma grande verdade. Então, quando você colocar em prática e conseguir entender como ler a Bíblia, tudo isso vai ser descortinado da sua vida e você vai entender que o nosso Deus ele é muito simples. Primeiramente, precisamos entender que a Bíblia ela não foi escrita por brasileiros, ela foi escrita por judeus. E sendo escrita por judeus, eles têm uma forma diferente de fala. Por exemplo, a cultura judaica é diferente da cultura brasileira. Então, eles vão usar alguns tipos de fala que nós não usamos aqui. Esse é o primeiro ponto crucial. Isso tem que ficar bem claro para nós. E outra coisa, a Bíblia não pode ser lida totalmente literal. Nem tudo é literal. Eu vou pontuar com vocês o que é a cultura, figuras de linguagem, texto circunstancial. O que seria isso? O texto que serve para mim, o texto que serve que serviu para aquele povo daquela época. Texto transcendental, são os textos que servem para mim hoje, servem para você também.
o que é uma geração, tem que respeitar as conjugações verbais, ponto, vírgula. Tudo isso vai trazendo e vai clareando a sua mente, vai descortinando tudo aquilo que estava oculto, escuro sobre você. Vale lembrar também, volto e reforço, que a nossa cultura é diferente da cultura judaica, ou seja, cada país tem sua cultura e o seu modo de falar diferente um do outro. O que seria cultura? Cultura é o modo de vestir, o modo de falar, são as comidas, os costumes, até mesmo dança, música, tudo isso é diferente um do outro. O que seria uma figura de linguagem no texto? A figura de linguagem são recursos linguísticos empregados pelo literato para expressar de modo concreto suas ideias, evocando algum tipo de imagem real, uma comparação de correspondência entre os pensamentos, ou seja, elas ajudam a fixar a comunicação na mente, dá uma clareza em todo o entendimento daquilo que você quer falar. Um exemplo muito clássico é 1 Pedro 1,24, que diz assim: porque toda a carne é como uma erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu-se a flor. Ele está fazendo uma comparação. Carne é como uma erva. A carne nunca vai ser como uma erva. Carne é carne e erva é erva. Mas nesse contexto, ele está usando, no português, é claro, que se chamamos de quê? Símile. Ele está fazendo uma comparação de carne e erva. Em Mateus também Jesus vai dizer: eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes, como as serpentes, inofensivos como as pombas. Isso está em Mateus, capítulo 10, versículo 16. Eu e você não somos cordeiros. Ele fez uma analogia para dar um sentido de uma situação da qual eles viviam. Eles trabalhavam muito, cuidavam muito de ovelhas, lidavam muito com lobos. Então, Jesus faz essa comparação. Lobos, ele estava querendo se referir àquelas pessoas que seguiam, perseguiam, não estavam satisfeitos, eram um adversário se opondo contra Jesus. Entenderam? Então nós usamos aqui o primeiro ponto da figura de linguagem, símile, que é uma comparação. O que seria uma metáfora? Metáfora é uma comparação que representa o outro, ou seja, imita o outro, sendo que os dois são essencialmente diferentes. Numa metáfora, a comparação está bem implícita, ao passo que uma símile é visível, uma pista para identificar uma metáfora, que são os verbos ser e o verbo estar. São sempre empregados. Exemplos: Isaías 46. Toda a carne é erva. Note que essa frase difere daquela de 1 Pedro. Toda a carne é como uma erva, como está dizendo em 1 Pedro. Já em Isaías 46 está dizendo: uma voz diz, clama alguém que diz, que hei de clamar. Toda a carne é erva e toda a sua beleza como uma flor do campo. A carne não é erva, entende? A carne não é erva. Ele usou uma metáfora para dar um sentido na frase. Nós brasileiros usamos muito o seguinte: vamos embora que a hora voa, não é verdade? A hora não vai voar, nunca a hora não voa. Simplesmente isso é uma metáfora. Um exemplo também que nós podemos dizer: esse asfalto está pegando fogo. O asfalto não pega fogo, nós queremos só expressar que o asfalto está tão quente, que dá uma sensação que está pegando fogo. Então isso é uma metáfora. E o Senhor também comparou os seus seguidores ao sal da terra. Vós sois o sal da terra. Os seguidores não eram sal no literal. Não, ele usou uma figura de linguagem, uma metáfora, para dizer que os seus seguidores são sal da terra. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 13.
E Jesus também vai dizer que ele é a porta. Jesus não é a porta. Ele só fez uma analogia, usou uma metáfora para dizer que ele era a porta. Então, era a forma de se expressar naquela época. E também dentro da figura de linguagem nós temos também o hipocatastase. O que é hipocatastase? É uma figura de linguagem onde não são conhecidas também uma comparação em que a semelhança é indicada diretamente. Quando Davi diz, cães que me cercam, como está em Salmo 22:16, estava se referindo aos seus inimigos, chamando-os de cães, pois me rodearam cães e ajuntamento de malfeitores, que me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Então, Salmo 22:16, Davi está usando uma hipocatastase, chamando seus inimigos de cães. Você está percebendo aí como a gente vai lendo e vai percebendo as figuras de linguagem, como vai fazendo a diferença? Você também percebe que nós, quando a clareza e a forma que os judeus escreviam, usando muita figura de linguagem no texto. Vale ressaltar também que eles não tinham essas informações que nós temos hoje. Muitos eram analfabetos, semi-analfabetos, que pode-se dizer assim, mas lá no Antigo Testamento, que eu quero deixar bem claro isso, quando Moisés escreveu Gênesis, não tinha nada de informação, e eles usavam muitas figuras para dar um sentido do que ele queria falar. Então nós aprendemos até agora o símiles. O que é símiles? Por exemplo, vocês ímpios são como cães, fazendo uma comparação entre o ímpio e cães. Metáfora, vocês ímpios são cães, ímpios não são cães. É uma metáfora isso. Hipostatase, seus cães. Acho que o ser humano não é cão, é um animal. O animal cão é aquele animal irracional. Tá? E não tem nada a ver com o ser humano, simplesmente ele usou uma figura de linguagem para dar uma ênfase naquilo, para deixar bem claro na tua figura de linguagem. Em 1 João, capítulo 1, versículo 29, João Batista fez uso da hipocatastase, eis o Cordeiro de Deus. Se ele tivesse dito Jesus é como um cordeiro, estaria usando um símile. Mas se tivesse dito Jesus é um cordeiro, estaria usando uma metáfora. E quando Cristo disse a Pedro, apacentas as minhas ovelhas, está em João 21:17, ele chamou seus seguidores de ovelhas, usando uma hipocatastase. Está vendo como é que ler a Bíblia, você tem que ler com cuidado, respeitando as suas figuras de linguagem? Nós também temos antropomorfismo, quando nós damos atribuição de qualidades e ações humanas a Deus, como diz em Salmos 8:1-3, que ele fala sobre seus dedos de Deus. Em Salmos 31:2 também fala sobre seus ouvidos, seus olhos. 2 Crônica 16:9 são os textos que vai dando uma atribuição, uma qualidade de ações humanas para Deus. Quando vejo os teus céus, obra dos teus deuses, a lua e as estrelas que preparastes. Então isso é um antropomorfismo, onde nós atribuímos a Deus uma ação humana. Deus não é humano, Deus é espírito. E também temos a antropopatia, esta figura de linguagem atribui emoções humanas a Deus, como vemos em Zacarias capítulo 8, versículo 2, tenho grandes zelos em Sião. Também tem na figura de linguagem chamada zoomorfismo. Se o antropomorfismo atribui característica humana a Deus, o zoomorfismo atribui característica animais a Deus ou a outros. São maneiras expressivas e originais de salientar certos atos e qualidades do Senhor. O salmista diz, Deus cobrir-te-á com a sua pena, sob as suas asas estarás seguros, como está em Salmos 91, versículo 4. Então, zoomorfismo, dando qualidade de um bicho, de um animal, atribuindo isso a Deus.
Tem também apóstrofe, consiste numa referência direta a um objeto como se uma pessoa ou uma pessoa ausente ou imaginária, como se estivesse presente. Na personificação, o escritor fala de um objeto como se fosse uma pessoa, enquanto na apóstrofe ele fala com um objetivo como se fosse uma pessoa. Quando o salmista falou com Omar, o que tens, Omar? O que assim foges? Isso está em Salmo 114, versículo 5. Então, até aqui, nós podemos estar entendendo como é difícil ler a palavra. Muitos não têm tempo, outros não querem perder tempo, posso dizer assim, e outros não têm paciência para poder esmiuçar ponto a ponto a respeito dos textos e o seu significado, o que realmente a palavra de Deus está dizendo. Quero dizer para vocês que eu não estou aqui, volto a dizer, não estou aqui para interferir na fé de ninguém, cada um tem a sua particularidade, você é livre para crer em quem você quiser, como você quiser, da forma que você quiser. Só estou aqui fazendo um esclarecimento de como nós devemos ler a palavra de Deus. Volto e repito, muitos se aproveitaram da falta de informação, posso dizer, da população, do ser humano, e conseguiram ganhar e continuam ganhando muito dinheiro com isso, pregando pânico nas pessoas e colocando jugo aonde não tem que ter jugo nenhum, porque Jesus já morreu na cruz para me salvar, para te salvar. Nós somos livres, mas entendo, livres com uma liberdade condicionada. Mas vamos prosseguir. E também nessa figura de linguagem nós temos também o eufemismo. O que seria eufemismo? Eu também acabei de dizer aqui, né, que o chão, o asfalto está pegando fogo, algo muito assim, espantoso, grandioso demais. Consiste na substituição de uma expressão desagradável ou injuriosa por outra, inócua ou suave. Falamos da morte mediante o eufemismo. Ele passou para o outro lado, bateu as botas. Isso tudo é eufemismo. Ou foi para uma melhor. A gente não diz isso? Ele foi para uma melhor. Ele bateu as botas. A Bíblia fala da morte dos cristãos como um adormecimento. Atos, capítulo 7, versículo 60, você pode ler depois na sua casa. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 15. Versículo 13 vai dizer assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Então ele fala da morte como uma forma que está dormindo. Isso é eufemismo. E agora, nós falamos da nossa linguagem, como nós devemos ler, como é as figuras de linguagem da nossa forma de ler, e como é agora a figura de linguagem dos judeus. Vamos ler agora Gênesis capítulo 37, versículo 9 e 10. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seus pais e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar perante a ti em terra? Isso está em Gênesis capítulo 37, versículo 9 e a 10. O que ele está dizendo ali? Sol. Ele está usando uma figura de linguagem judaica. Sol, lua, estrela, significa poder. Toda vez que você vai lendo a Bíblia e vê esse tipo de figura de linguagem, sol, lua, estrela, eles estão sempre direcionando essas nomenclaturas, essas metáforas, essas figuras de linguagem, que significa poder.
E havendo aberto o sexto selo, olhei, eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. A lua, faço-lhe uma pergunta, a lua, ela pode se tornar sangue? Fica você, me responde depois. O sol, o que ele quis dizer, ele tornou-se negro, ou seja, tornou-se resistente, tornou-se firme. A lua, o que ele quis dizer, é a igreja. Quando Jesus faz aquela profecia em Mateus capítulo 24, que todo aquele tipo de informação, que Jesus está falando, era a respeito do futuro do judeu daquela época, antes de 70 DC, ou seja, anos 70 depois de Cristo, que foi a queda do templo de Jerusalém, aonde houve um massacre, onde o Filho do Homem veio, aonde morreu muita gente, seguidores de Jesus. Então ele disse que a lua se tornou-se sangue. Esse fato aconteceu no ano 70. Esse assunto eu vou falar com você mais à frente. O que aconteceu antes do ano 70 e depois do ano 70 depois de Cristo, mas isso deixa para o próximo vídeo. Só estou deixando uma coisa, explicando a vocês aqui o que é figura de linguagem judaica. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, ou seja, todos aqueles que estavam no seu poder daquela época, os seus poderes caíram por terra, eles não subsistiram, perderam seu poder, perderam sua força. Como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abalado por um vento forte. Apocalipse 6, 12 a 13. Esses elementos eram uma metáfora. Todos significavam poder. Vieram reis, pelejaram os reis de Canaã, em Tanak, junto às águas de Megido, não tomaram despojo de prata. Desde os céus pelejaram até as estrelas, desde os lugares dos seus cultos, pelejaram contra Císera. Juízes, capítulo 5, versículo 19 a 20. Os céus e as estrelas está relacionado ao poder daqueles reis em Juízes. Então você está vendo aí, isso era uma figura de linguagem, uma forma que os judeus falavam. Se eu não compreender isso, levar tudo para o literal, eu vou entender que é céu mesmo e que é estrela mesmo. Não, é uma figura de linguagem. Você precisa se ater quando estiver lendo a palavra de Deus para isso. Eles também usavam a palavra inferno, que no hebraico significa Sheol, Hades, que significa sepultura, aonde todos os crentes, todo mundo vai para o inferno. Que isso, Edmilson? Isso não é inferno, quer dizer, significa sepultura. Uma pergunta eu me faço no decorrer da minha caminhada: por que o tradutor João Ferreira de Almeida não colocou diretamente ao traduzir o nome sepultura aonde nos textos estão colocados inferno? Será que realmente ele não sabia ou foi proposital? É para você refletir, tá? Então volto e vou ratificando aqui: inferno, que significa sepultura, lugar dos mortos, da onde ali vão estar os mortos, onde ficam os mortos, sepultura onde todos nós vamos. Então eles usavam muita essa figura de linguagem. Muitos líderes religiosos não explicaram com muita clareza isso, não fizeram questão de deixar isso muito claro para os ouvintes da qual eles pregavam, da onde eles ensinavam, porque eles perceberam que fazendo isso, não explicando, e aí amedrontar o povo, e o povo iria correr para a igreja e com isso dar muito dinheiro para eles, tá? Eu vou falar mais sobre isso, vou esmiuçar mais esse assunto mais adiante nos próximos vídeos que estarei falando com vocês sobre inferno. Mas vou para o inferno, sepultura, e por que a Bíblia está dizendo a questão de inferno? Volto a dizer, é uma figura de linguagem, mas vou adentrar mais nesse assunto
no próximo vídeo. Não deixe de me acompanhar lá, se inscreva no meu canal, ative lá o sininho, tá bom? Que todos os vídeos que eu vou colocando no YouTube vai chegando até vocês, tá bom? Eles também usavam a palavra lago de fogo, que significa Geena. Geena vem do vocábulo hebraico Ge-Inon ou Gebe-Inon. É um vale de Inon ou vale do filho de Inon. Nesse vale havia uma elevação denominada Tofete, onde ímpios queimavam seus próprios filhos. Este vale se situava a sudoeste de Jerusalém. Neste local, antes da conquista de Canaã pelos filhos de Israel, os cananitas ofereciam sacrifício humano ao deus Moloque. Terminados os sacrifícios humanos, este local ficou reservado para depósito do lixo proveniente da cidade de Jerusalém. Juntamente com o lixo vinham cadáveres de mendigos encontrados mortos na rua ou de criminosos e ladrões mortos quando cometiam delito. Era o famoso lixão. Ali jogavam enxofre, aonde o fogo nunca se apagava e o verme não morria. Entende? Então, quando Jesus ele fala sobre essa colocação do inferno, aquele que vai choro e ranger de dente, é porque todo criminoso daquela época era jogado ali. Muitos ainda não estava morto, né? Aí chegava ali, chorava de dor, queimando vivo ainda e rangia os seus dentes. Então Jesus ele faz uma analogia a esse vale de Inom que tinha naquela época. Toda aquela pessoa que está longe de Deus, não quer saber de Deus, é como se fosse jogado no vale de Inom, no lago de fogo, no Geena. Nós fazemos compreensão sobre isso. Então Jesus está fazendo uma analogia ao vale de Enom, onde eles queimavam as crianças, ao deus Moloque. Ali era um lixão. Isso a gente pode ver em Jeremias capítulo 7, versículo 31. E edificaram os altos do Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei e nem lhe subiu ao coração. Deus, ele nunca mandou queimar ninguém. Deus nunca ordenou queimar ninguém. O texto de Jeremias está bem explícito sobre isso. E lá também nesse lixão gerava um gás metano. O fogo nunca apagava. Então está bem claro sobre isso. Como é que seria esse inferno? Será que existe um inferno onde pega fogo mesmo no local? E como é que espírito range dentes? Você já parou para pensar nisso? Espírito não range dentes porque espírito não tem dente para ranger. E como é que seria um local de fogo? Isso não faz sentido. Então, quando você começa a ler e começa a ter essa compreensão sobre figuras de linguagem, você vai começar a descortinar a sua mente e você começa a ter uma compreensão e vendo que o nosso Deus é um Deus simples e a palavra de Deus ela é simples. O ser humano é que complicou tudo e continua complicando. Então, volto a dizer, o Vale de Inom era um crematório do lixo de Jerusalém. O fogo ardia constantemente nesse sítio e com o objetivo de avivar as chamas e tornar mais eficaz a sua força, lançavam ali enxofre. Devido a estas circunstâncias, Jesus, com muita propriedade, usou este vale para ilustrar o que seria no fim do mundo. E o fim do mundo está chegando ou já chegou? Essa é mais uma pergunta que vai ficar para o próximo vídeo, hein? Estou só aguçando a sua curiosidade e fazer que você fique comigo, para nós aprendermos junto. Eu aprendo com você e você aprende comigo, e principalmente nós aprendemos com a palavra e com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo vai nos conduzindo e descortinando a nossa mente, os nossos olhos para a palavra de Deus.
E também profanou o Tofete que está no vale de filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar o seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Quem disse isso foi o rei Josias. Ele acabou com esse vale, com esse lixão, para que ninguém mais queimasse os seus filhos e suas filhas nesse lixão humano. Isso está em 2 Reis, capítulo 23, versículo 10. Jesus também usava muito a parábola, né? Usava muito o termo de parábola, que ele contava uma rápida história para dar um sentido do que ele queria dizer, um fácil entendimento para aqueles seguidores ou para aquelas pessoas que estavam ao seu alcance ali, para dar um entendimento real do que ele queria dizer a respeito do reino. A parábola, ela vem da origem do grego, que é a parábole, remete ao hebraico e ao aramaico. Em hebraico, machal é o termo mais próximo da palavra grega parábole. O sentido machal é estabelecido pelo contexto, assim em 1 Samuel 10, 12, 24, 14, que significa provérbio. Mas em Números 23, 7, o sentido é discurso figurativo profético. Em Ezequiel 17, 2, o significado é um enigma. E em Salmos 49, versículo 4, o sentido é um poema. O termo aramaico de onde foi traduzido o termo parábola é metal, uma palavra, e às vezes traduzida por enigma. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, através de Jesus, usava-se parábola. Era a forma que eles tinham de dar um entendimento na fala do que Deus estava revelando para ele. Quero dizer, Deus, ele fala conosco com sotaque humano. Então Deus se revelava a todo o povo judeu de uma forma que eles viessem a entender. Se ele tivesse se revelado aos brasileiros, ele utilizariam palavras, né, dentro da nossa cultura, para que nós possamos entender o que ele realmente quer dizer. E então é assim que eram utilizadas as palavras, para dar um forte entendimento às pessoas, para poder entender aquilo que poderia, para poder as coisas ficarem mais claras ainda. A palavra mais comum no Novo Testamento para a parábola é parábole, mas alguns autores citam também a palavra grega, paronomia, como tendo um sentido muito parecido com o da parábola. Poemia é usada em João 10,6, com o sentido de ditado escuro ou figura de linguagem. Em 2 Pedro 2,22, ela ocorre com o sentido de provérbio. Então, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, ela ocorre com o sentido de provérbios. Depois você lê aí na sua casa, vai anotando, tá? Tudo que eu estou lhe dizendo aqui, vai anotando e aceita aí teu comentário aí embaixo, escreva o seu comentário, o que está achando, o que achou, como ler a Bíblia. O que você sabe me dizer, o que significa geração? Geração, você precisa, quando a Bíblia fala esta geração, Jesus também usou esse termo em Mateus 24, esta geração. Mas que geração que Jesus está falando? A geração da época dele? Como é que seria essa geração? O que é geração? Se você não entender o que é uma geração, o que é uma figura de linguagem, o que é a figura de linguagem dos judeus, você vai levar tudo por literal e vai fazer uma confusão na sua cabeça. Geração é todas aquelas pessoas que nasceram e viveram mais ou menos no mesmo período de tempo. Exemplo de Êxodo, capítulo 1, versículo 6 e Mateus 11, versículo 16. Geração tem também o sentido de contemporâneos, ou seja, as pessoas ou os homens do tempo de uma determinada pessoa. Veja o exemplo de Noé. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Isso está em Gênesis 6, 9. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Está em Êxodo, capítulo 1, versículo 6. Então, toda a geração de José, segundo a palavra de Deus, aquela geração faleceu todos. Então, a geração de José não existe mais. Acabou.
Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. Mateus 11, versículo 16. Está falando daquela geração. O tempo de duração de uma geração. Qual é o tempo de duração? Vai variar muito o tempo da duração de uma geração. Ela pode durar 40 anos, ela pode durar 25 anos, vai depender do forma de como você vive, da cultura que você vive, do país que você mora. Então, a geração ela vai de acordo com a cultura, com a vivência de como você está vivendo. Mas vamos lá. Quando se pensa em geração no sentido de pessoas que vivem em determinada época, é difícil especificar a duração exata dela. Tudo vai depender do contexto de cada época, como já disse, e de como seriam os limites razoáveis do tempo da vida humana. Cada contexto dentro da Bíblia é que deve definir quanto tempo dura uma geração. Veja o caso das gerações de Adão até Noé. A duração média do tempo de vida era de 850 anos para cada pessoa. Gênesis 5, versículo 31, Gênesis 9, versículo 29. Depois do dilúvio, a expectativa de vida diminuiu radicalmente para 120 anos. Gênesis 6, versículo 3. Abraão, por sua vez, foi uma exceção à regra e viveu 175 anos. Isso está em Gênesis 25, versículo 7. Mais tarde, a média de vida caiu para 70 ou 80 anos, conforme o Salmo 90, 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo em vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Não que isto seja uma regra geral. Para alguns podem viver bem mais, conforme a genética, e outros bem menos. Então não existe uma regra adequada para isso. Mas a faixa, uma base que nós temos é de 70 anos. O tempo de uma geração do ponto de vista profético, né? A Bíblia usa muito a palavra 40, né? 40 anos o povo ficou preso no deserto, 40 anos ficou ali preso na mão no deserto, rodando para lá, rodando para cá, tudo por causa de desobediência. Do ponto de vista profético, muita gente afirma que uma geração tem 40 anos, mas devido aos dados analisados acima, devemos ter a cautela e considerar o numeral 40 como um número apenas simbólico do ponto de vista profético. Há muita coisa envolvendo o número 40 na Bíblia. Sobre este número, devemos observar que ele está relacionado a vários períodos de julgamento ou de condenação, conforme Gênesis capítulo 7, versículo 4, e Ezequiel capítulo 29, versículo 11 e 12. Também foi o período em que se acendeu a ira do Senhor contra Israel. Fê-los andar errante pelo deserto 40 anos, até se consumiu toda a geração que se procedera mal perante o Senhor. Isso está em Números 32, versículo 13. Há muitos outros textos que falam sobre o número 40 de maneira profética e significativa na Bíblia. 40 dias e 40 noites do dilúvio, 40 dias e 40 noites Moisés passa no monte, 40 anos foi o tempo de peregrinação pelo deserto, 40 dias que Jesus jejuou antes de começar o seu ministério, 40 dias depois da ressurreição acontece a ascensão de Jesus, 40 chicotadas eram dadas a alguém que errava conforme uma forma de correção. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Mateus capítulo 24, versículo 32 a 34. Que geração é esta que Jesus está falando? É a minha geração ou foi a geração daquela época? Quando Jesus proferiu essa mensagem apocalíptica de Mateus capítulo 24, que foi para o futuro daquela geração, toda a profecia, tudo que é relacionado a parte do coisas que vão acontecer futuro, tudo que a Bíblia fala, a questão de futuro, foi para aquela
época, foi para aquela geração. Então devemos ater sobre isso. Enquanto não aconteceu antes do ano 70 depois de Cristo, tudo isso é relacionado àquela geração, para aquele futuro, para aquelas pessoas que viviam naquela época. Jesus, quando falou essa profecia, 40 anos depois, o templo de Jerusalém caiu, aonde vem aquela passagem, ouve-se a trombeta, o Filho do Homem veio, enfim, ou aconteceu, já passou, foi aquela geração, após 40 anos, a profecia de Jesus, de Mateus 24, já aconteceu, mas eu vou esmiuçar muito isso no outro vídeo com você. Fica aí no meu canal, se inscreva aí, Edmilson Rodrigues, descortinando a palavra da vida. A geração que viu o cumprimento integral do sermão profético de Jesus, descrita em Mateus capítulo 24, foi aquela geração dos primeiros discípulos. Sabe-se que o assunto de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 é sobre a destruição de Jerusalém, do templo e o fim da era judaica, e não sobre o fim do mundo físico, do pronunciamento de Jesus até o cumprimento de suas palavras. Foi um período de 40 anos. E aí, a pergunta é essa: Jesus vai voltar ou ele já veio? Isso fica aí aguçando você para o nosso próximo estudo, para o nosso próximo encontro, tá bom? E também quero dizer a vocês também, todos os autores estavam apontando para o futuro deles. Exemplo, Paulo escreve aos Gálatas e não aos Romanos. Era uma carta circunstancial, era aquela carta que estava falando especificamente para o povo, os irmãos de Gálatas, devido aos problemas que Gálatas estava passando. Ele estava escrevendo, se Paulo escrevesse aos cristãos, esse texto seria para mim, para você. Mas ele está escrevendo a quem? Aos Gálatas. Lembre-se, toda carta ela tem seu remetente, ela tem sua data, então nós temos que respeitar isso também. Aí eu faço-lhe uma pergunta: o Antigo Testamento foi escrito para os Gálatas? Então por que tem que ser escrito para mim também? Então a gente tem que ter essa informação, essa clareza. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais, vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Lembre-se, a lei e os profetas duraram até onde? Até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Isso está em Lucas 16, versículo 15 e 16. O que eu quero dizer para você? Toda a lei já foi abolida, foi só até João e acabou. Ainda hoje, o sistema religioso obriga e ensina a muitos a vivermos debaixo da lei. E eu costumo dizer, e eu vou dizer para você agora, estou aí pensando, orando, pedindo confirmação de Deus, é o próximo livro que eu quero escrever, A Lei que Aborta a Cruz. Essa vai ser o tema, é o tema do meu livro, tá bom? Mas estou pedindo a Deus aí uma confirmação, se realmente Deus confirma isso. A lei que aborta a cruz. Pessoas hoje vivendo ainda debaixo da lei, vivendo debaixo de julgo, impondo julgo, os líderes religiosos impondo julgo pesado sobre os irmãos, e mostrando aqui, estou mostrando para você hoje que o nosso Jesus, ele é simples, utilizado de alguns textos para criar pânico nas pessoas. Isso totalmente errado. Saia da lei, nós vivemos da graça, nós vivemos da cruz. Jesus ressuscitou, acabou, o véu se rasgou de alto a baixo. Amém, meus irmãos? Então não viva debaixo da lei, sim da graça. A lei foi até João, o que ficou no passado virou história para mim e para você.
Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Nós somos filhos, então esse texto é circunstancial, era para aqueles irmãos que estavam debaixo da lei. Eu e você já nascemos debaixo da graça e acabou. O que seria um texto transcendente? Esse texto, vou ler para vocês, Atos capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, ele habita em nós. Esse é um texto transcendental, ele serve para mim, serve até hoje, porque ele se transcende. Ele passou por Moisés, passou por Paulo, foi passando por todos esses homens e chegou até a mim e até a você. Porque as pessoas falam assim, o que a Bíblia então serve para mim? Serve sim, os textos transcendental. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8, 9. Desculpa. Esse é um texto transcendental, serve para mim, serve para você. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Acabou. Nós somos mais do que abençoados em Cristo Jesus. Já nascemos sobre a bênção, sobre a graça. Não tem lei sobre nós e é um texto transcendental que serve para mim e para você. Eu quero agradecer a você por ter ficado comigo nesse tempo aí. Espero que você tenha entendido, compreendido como ler a Bíblia. Ela deve se respeitar a parte cultural, deve se respeitar as figuras de linguagem, deve se respeitar a forma das figuras de linguagem dos judeus, tá bom? E entender que a Bíblia não foi escrita por brasileiro, ela foi escrita por judeus. Então, ele vai falar sobre a cultura dele, vai falar sobre a forma de fala, a forma da fala dele. Então nós temos que se ater a isso. Quando você se atém a isso, você não é mais enganado, você não deixa o sistema religioso dominar você, não deixa o sistema, os líderes religiosos te amedrontarem, não deixa nada, fica todo descortinado e você vai percebendo que o nosso Deus, ele é simples e deu tudo simples para nós, não colocou nenhum jugo sobre a nossa vida. E lembre-se você, nós, eu e você, nascemos na graça e viva Jesus. Fique comigo no próximo vídeo, estarei falando com vocês sobre o ano 70, antes do ano 70 e depois do ano 70 depois de Cristo. Vai a pergunta, Jesus vai vir ou já veio? Fique na paz. Edmilson Rodrigues com vocês e vai lá, se inscreva no meu canal, ative lá o sininho para você ficar ligadinho no meu canal. Fica na